Fala, meu povo. Seguinte, estão me ligando, estão entrando em contato comigo, justamente para saber se eu poderia fazer um comentário sobre a prova do Ofir Loyola de ontem, né? Ontem, domingo, teve a prova do Ofir Loyola e a CETAP, ela aplicou as questões. A gente conseguiu a prova através de alguns pedaços, foram enviando questões, fotos de questões. E a gente foi montando aqui, a gente tem uns comentáriozinhos. Para você que quer saber se tem recurso, eu tenho umas novidades para vocês. Se você não me conhece, eu sou o professor Gilson Fernandes, sou professor de informática, tá? E aí, se você está vendo aí no vídeo, você está vendo aí as nossas redes sociais. Se você quiser adicionar, vai ser um prazer, tá? Vamos lá começar a nossa correção. Eu coloquei aqui a primeira questão, mas você vai identificar ela em alguma posição aí na tua prova, tá? Se não me falha a memória, é a questão de número 16, essa daqui, onde ele coloca aqui, olha. O usuário deseja configurar seu aplicativo cliente de e-mail, ou exemplo Thunderbird ou Outlook, para envio de mensagens de e-mail através de um servidor de e-mail, para o qual possui conta. Qual o protocolo que deverá ser configurado e qual o número de porta a ser configurado para que o envio de mensagens funcione adequadamente, considerando boas práticas de segurança. Olha só. Aqui ele fala em portas, né? A gente teve uma aula de protocolo, quem foi meu aluno sabe, a gente tem aula de protocolo de rede, e eu falei que a CETAP adora a questão de protocolo, tu estás diante de uma delas. Aonde eu digo para você que tem o ciclo das mensagens eletrônicas. Qual é o ciclo das mensagens eletrônicas? É a possibilidade que você tem de enviar e receber mensagens eletrônicas, os e-mails, né? E para o envio de mensagens eletrônicas, você teria o protocolo SMTP, o Simple Mail Transfer Protocol, o protocolo de transferência de mensagens simples. Então, quando ele fala bem aqui na tua questão, olha, para envio de mensagens, tu já matou aí que é o protocolo SMTP. Por quê? Os outros dois protocolos, eles vão atuar no recebimento, que é o protocolo POP, o Post Office Protocol, o protocolo oficial de postagem, está na sua terceira versão, por isso que é o POP 3. E você tem um protocolo IMAP, o Internet Mail Access Protocol, o protocolo de acesso a mensagens na internet, tá? Então, se ele falou em envio de mensagem, está falando no SMTP. A questão é que ele abordou portas. Entenda o seguinte, quando a gente está explicando internet para vocês, eu digo que a internet ela é uma rede baseada em 5 camadas. Como ela é padrão TCP/IP, ela possui 5 camadas. Uma camada física, uma camada lógica, uma camada de transporte, uma camada física, uma camada lógica, uma camada de rede, uma camada de transporte, uma camada de aplicação, né? Só que essas camadas elas se comunicam entre elas. Elas se comunicam através de portas. E eu digo, olha, o TCP ele identifica o conteúdo quando entra na camada de transporte. Como é que tu imagina que o TCP ele identifica que, por exemplo, o que entrou na camada de transporte são páginas da web, são documentos de permit de hipertexto? É porque ela entra pela porta 80. Entrou pela porta 80, não tem erro. É um documento de permit de hipertexto e o TCP ele identifica justamente por essas portas. A questão é que tem protocolos que atuam em duas portas. Uma porta ele traz segurança, na outra não. Por exemplo, você tem aqui o protocolo SMTP na porta 587 na letra A e o SMTP na porta 25 na letra E. O SMTP atua nas duas. Ele atua nas duas. Só que na questão ele coloca aqui, olha, para o envio de mensagens funcione adequadamente, considerando boas práticas de segurança. Quando ele fala em boas práticas de segurança, ele quer que você tenha um nível de segurança nos envios desse e-mail. Então, o SMTP ele vai atuar na porta 587 e na porta 25. Só que na 25 ele não tem segurança. Você tem na 587, ele vai ter segurança. Você observa aqui que na questão, você tem o protocolo 80 no HTTP, mas você tem o HTTP na 443. Ele vai atuar nas duas? Vai. Só que na porta 80 ele é só o HTTP. Na porta 443 ele seria o HTTPS, ele teria a camada de segurança do SSL. Então, se ele quer levar em consideração aqui
as práticas de segurança para envio de e-mails, você tem aqui como assertiva correta a letra A, tá? É o SMTP usando a porta 587. Beleza? Vamos ver a segunda questão da prova, que aí seria a questão de 17, se não me falha a memória. Ao operar o explorador de arquivos do Windows 10, frequentemente é mais eficiente usar atalhos de teclado para realizar certas operações. Nesse contexto, qual é o atalho de teclado utilizado para criar uma pasta nova? Você está ali trabalhando no Windows, você não quer clicar com o botão direito do teu mouse e clicar na opção novo e escolher uma nova pasta, né? Você quer usar uma tecla de atalho. Na letra A, o Ctrl N, ele iria criar uma nova janela do explorador de arquivos. Ele abriu uma outra janela para você. Já o Ctrl Shift N, ele vai gerar uma nova pasta. Ctrl Shift N gera uma nova pasta. Então a gente fica uma assertiva correta nessa questão, a letra B. Não tem muito o que comentar, tecla de atalho. Já o Ctrl N não teria função no explorador de arquivos, né? O Ctrl F é para localizar. Você quer abrir ali, quer localizar alguma coisa dentro da onde você está navegando no Windows X, no explorador de arquivos, você usa o Ctrl F, Fast Finder, tá? E o Alt D não tem função. Então, 17ª questão, que aqui eu estou corrigindo como segunda, assertiva correta seria a letra B, tá? Essa aqui que traz bastante novidades para vocês, preste atenção onde é que estão aqui os problemas dessa questão. Ele coloca: tanto a computação em nuvem quanto a virtualização, primeiro ponto, virtualização não está no teu edital, tá? Já está aí o primeiro ponto. Virtualização não está no edital. Mas vamos lá, tanto a computação em nuvem quanto a virtualização são tecnologias importantes para a infraestrutura de TI moderna. Mas a diferença entre elas, óbvio, né? Algumas dessas diferenças incluem, vamos lá, letra A. A computação em nuvem permite que os usuários acessem aplicativos de qualquer lugar, enquanto a virtualização permite que vários sistemas operacionais sejam executados em um único servidor. Mano, isso tá certo. Isso tá certo. O que permite que você acesse aplicativos em qualquer lugar? Você está conectado à internet em qualquer plataforma. Você está usando o teu notebook, está usando o teu celular. O que seria, Gilson, o que seria esse acesso? Você não pode assistir Netflix na praia, se você quiser, se está conectado à internet. Você não pode ouvir Spotify no trânsito, na estrada, se você estiver conectado à internet. Não pode, né? Então você tem acesso justamente a esses aplicativos, tá? E uma máquina virtual, ela permite sim que outros sistemas operacionais sejam executados. Ninguém está falando aqui de dual booting, tá? Que é aquela possibilidade de você ter mais de um sistema operacional operando no mesmo computador. Está falando de virtualização. Sabe onde é que eu uso virtualização? Eu gero uma outra máquina dentro do meu computador para testar a ação de malwares. Eu quero saber como é que um Trojan vai atuar, eu uso uma máquina virtual para isso. Não vai afetar em nada a minha máquina, mas eu uso a máquina virtual. Eu quero saber como um vírus vai atuar. Eu uso ele, eu detono ele na máquina virtual. Entendeu? Então a gente usa a máquina virtual como laboratório. E a gente pode executar, inclusive, para testar o uso de outros sistemas operacionais. Então essa letra A tá certa, tá? Mas vamos continuar. Letra B. A computação em nuvem é uma tecnologia baseada em hardware, enquanto a virtualização é uma tecnologia baseada em software. Não, isso aí já está aí, né? Já está errado. Até mesmo porque você tem as questões tudo sendo serviços sendo oferecidos na internet, tá? Vamos ver a letra C. A computação em nuvem envolve a entrega de serviços pela internet, enquanto a virtualização envolve a criação de máquinas virtuais. Isso tá certo, tá? A letra A, nesse caso aqui, a letra C, eu não sei, dependendo do tipo de prova que você fez, a letra A e a letra C estão certas. Isso cabe recurso. Tem duas assertivas corretas aqui, tá? Por quê? Porque a computação em nuvem ela envolve entrega de serviços para a internet. Se essa entrega de serviços uso de software, você teria o SaaS, né? O Software as a Service, que é o software sendo oferecido a você como serviço, Office 365, Google Docs, né? A própria Netflix, o próprio Spotify, são tipos de SaaS, Software as a Service, software como serviço.
Você tem as plataformas como sendo serviço, as PaaS, as IaaS, as infraestruturas como serviço, né? As a service como serviço. Então, isso aqui está correto. Aí ele coloca aqui também, ó, enquanto a virtualização envolve a criação de máquinas virtuais. Sim, a gente cria outras máquinas virtuais. Olha, o Windows 7, para você ter uma ideia, ele criava uma máquina virtual em Java para poder reproduzir multimídia, para você ter uma ideia. Tá? Então isso aqui também está certo. Então aqui, olha, nós temos a A e a C corretas. Então isso aqui cabe recurso, é bom tu ficar ligado aí que isso cabe recurso, tá? Aí ele coloca na letra D. A computação em nuvem é mais segura que a virtualização, porque os dados são armazenados em servidores dedicados, enquanto na virtualização os dados sempre são armazenados em discos rígidos locais. Não, isso aqui não tem nada a ver, dizendo que a computação em nuvem ela é mais segura. Entenda uma coisa, informática não tem nada mais seguro. Tá? Tem brechas, não tem jeito. Então, ainda mais em nuvem, né? Ainda mais um servidor em nuvem, ele não tem tanta dificuldade assim para quem tem conhecimento técnico na questão de segurança, não. Então, descarta a letra D. Vamos ver a letra E. A computação em nuvem é uma tecnologia mais antiga do que a virtualização e é geralmente usada por empresas menores. Nada a ver também. A virtualização ela é muito mais recente. Eu lembro que a gente tentava fazer máquina virtual em DOS, tá? Em DOS ainda. Isso aqui está errado. Então a banca considera assertiva correta aqui a letra C. Só que a A também está correta, tá? Não dá, essa questão cabe anulação. Então fica esperto aí que pode ter aí, tá? Uma questãozinha para você. Claro, óbvio, não está tão difícil a prova, mas aqui a terceira, essa ou seria a 18ª, se não me falha a memória, cabe recurso. Vamos ver aqui a nossa 19ª ou a quarta questão que eu estou corrigindo. São contas que devem ser usadas no dia a dia para garantir maior nível de segurança a um sistema operacional. Então, quando a gente fala para você, quando a gente está te dando aula presencialmente, né, ou no curso online, a gente diz o seguinte, que o Windows ele é um sistema operacional multiusuário. Ele é multiusuário por quê? Ele te dá a capacidade, as condições de você criar várias contas de usuário nele. Ele cria basicamente 3 níveis de contas de usuário. A primeira conta que ele cria já de cara é a conta do administrador. O administrador no computador, ele é o God, ele é o Deus. Ele pode tudo no computador, tá? Ele pode configurar, ele pode instalar, ele cria a conta de usuário, ele acessa a conta de usuário, ele deleta a conta de usuário, ele pode tudo no computador, ele é o administrador do sistema, tá? Só que além da conta de administrador, o Windows cria uma outra conta que é o usuário padrão. O usuário padrão é aquele usuário que trabalha no computador, tá? Tem uma área de trabalho própria para ele. Essa área de trabalho só diz respeito a ele. Tudo que ele coloca nessa área de trabalho só diz respeito a ele. Por exemplo, ele pode armazenar arquivos de forma privada nessa área de trabalho. Ele pode configurar papel de parede, tudo nessa área de trabalho da forma que ele quiser. E essa área de trabalho só é acessada através de senha, tá? Ele tem a senha dessa área de trabalho. Mas ele tem prerrogativas a menor no que diz respeito à configuração da máquina. Por exemplo, o usuário padrão ele pode configurar uma rede Wi-Fi? Pode, mas ele não pode desabilitar o firewall. O firewall do Windows isso é desabilitado pelo administrador do sistema. Deu para entender? Então, no caso, você teria o usuário padrão. Só que o Windows ele ainda cria um outro nível de usuário que é o convidado. Inclusive, quando a gente dá aula, a gente explica, olha, o convidado, eu acredito que seja a Microsoft arranjando uma forma de você compartilhar o seu hardware, o seu computador. Você tem um computador, mas tem um irmão que faz faculdade. Ele quer usar teu computador para fazer trabalho de faculdade. É o exemplo que a gente dá em sala. Tá? Mas tu não quer que ele bisbilhote teus arquivos, tu não quer que ele mexa na configuração, entrega para ele na conta convidado. Ele vai digitar o documento, o trabalho da faculdade dele, no Word. Ele vai, ou no Excel, no Writer. Ele vai pesquisar para fazer o trabalho dele em faculdade na internet. Ele vai assistir vídeo, reproduzir mídia para fazer o trabalho dele. Ele vai poder usar o computador, mas ele não vai armazenar arquivos de forma privada. Ele não vai alterar as configurações do teu computador. Ele não vai bisbilhotar os teus arquivos. Deu para entender? Então você tem esses 3 níveis. O administrador, o padrão e o usuário, tá? Inclusive, durante as aulas, eu pego muitas referências das nossas aulas, porque a gente fala muito sobre isso, tá? Eu gostei dessa questão, porque a gente fala bastante sobre isso.
eu digo o seguinte, olha, quando a gente dá aula, quando a gente dá palestra sobre segurança, a gente diz o seguinte, mesmo que você seja o administrador do sistema, crie para você uma conta padrão, para você evitar de deixar o sistema instável por comandos impensados. Às vezes você fez uma bobagem ali, não era para ter feito isso ainda, né? Ou não era para eu ter feito isso. Você pode dar uma estabilidade através de um comando que só você pode dar. Mas se você tiver como padrão, o sistema vai perguntar: você tem certeza que deseja fazer essas alterações? Tá? No administrador ele não vai te fazer esses questionamentos, porque ele sabe que é o cara responsável pelo sistema que está ali. Deu para entender? Então ele coloca aqui, olha, que ele quer garantir o maior nível de segurança para o sistema operacional. Então, o que tem que acontecer? Segurança maior para não mudar a configuração do sistema é usar a conta convidado. E, no máximo, se é o administrador, mesmo que seja administrador, usa uma conta padrão. Administrador não é que ele não seja confiável, mas o ser humano é falho, tá? Essa conta de sistema aqui o Windows não cria, nem essa conta limitada aqui, tá? Então, essa questão, aqui a gente fica como assertiva correta, a letra A. Beleza? E a gente ainda tem aqui uma outra questão. Ele coloca aqui, no LibreOffice Calc, é possível utilizar funções de texto para manipular strings. Isso me mordeu desde a prova da SEMAS que a Setup começou a fazer, porque o cara que está fazendo essas questões de planilha eletrônica, ele é muito metido. Ele é metido porque ele acha que ele está falando com a galera da informática e ele acha que ele deve ser programador, né? Aí ele usa justamente, por exemplo, ele colocou as funções do Calc tudo em inglês, como se ele estivesse programando o algoritmo, tá? E você não vai usar isso no seu dia a dia. E no seu dia a dia tu não vai manipular string, né? O que são strings? Dentro da programação são palavras, né? Seria um texto. Texto, string, seria uma forma de você classificar os textos. Mas ele coloca aqui, manipular texto, manipular strings. Qual das alternativas seguintes possui a função combinar duas ou mais strings? Duas ou mais palavras, ele colocou strings. Duas ou mais strings, sem a necessidade do uso de combinação de funções ou fórmulas. Olha, tanto Excel como Calc, eles têm uma função que nós chamamos de função de aglutinação, ela une. É uma função que a gente chama de efeito joiner, juntar, né? Que é a função de concatenar. No Excel você pode digitar igual concatenar e abre parênteses e coloca a tua argumentação, né? Por exemplo, no Calc você poderia usar esse tipo de sintaxe aqui, olha. Igual concatenate, né? Aí tu coloca A1, ponto e vírgula, B1, ponto e vírgula, C1. Aí o que acontece? Dentro de A1 tu tem a palavra libre. Dentro de B1 tu tem a palavra office. Dentro de C1 tu tem set. Se tu digita isso, aqui dentro da célula D1 tu vai ter LibreOffice set, tudo junto, tá? Só que essa função, ela também pode ser digitada dessa outra forma aqui, usando o E comercial. O E comercial é o sinal de concatenação dentro do Calc, tá? Então, se você digitar aqui, olha, tá aqui de novo, LibreOffice set, A1, B1, C1, aí você digita A1, E comercial, vem aqui, olha. B1, E comercial e o C1, dentro da célula D1 vai ter LibreOffice set, junto. Não vai somar, não vai dividir, não vai nada, ele vai só juntar essas palavras. Então, aqui, nessa questão, a gente fica com a assertiva correta, a letra C, tá? A gente fica com a função de concatenar. Beleza? Meu querido, eu espero que tenha valido, eu espero que tenha, né, esclarecido aí algumas dúvidas e deu para você identificar exatamente onde a banca, né, falhou e você pode correr atrás de um prejuízo aí, tá? Nós estamos começando do zero, tá? Porque agora chegou a minha vez de pedir ajuda. Nós estamos começando do zero um canal no YouTube, né? Canal Gilson Fernandes, só isso. E a gente vai fazer isso agora com uma certa constância. Corrigir exercício, comentar provas. Então, esse vídeo que a gente está fazendo aqui, a gente vai postar lá. Se tu gostou, né? Quiser ajudar a gente, dá um like lá para... Olha, começou a mendigação, né? Dá um like no vídeo quando a gente postar. Eu vou te avisar. Olha, gente, tá lá no vídeo. A gente está construindo ainda
esse canal, tá? Tem nada lá, mas a gente está construindo, então esse aqui já seria nosso vídeo que a gente vai subir para lá. Se tu gostou também, tá nas nossas redes sociais aí, dá um okzinho aí, dá um like pra gente, tá? Incentiva a gente a ficar aqui fazendo isso para você. Como eu falei no início, tem as nossas redes sociais aí. Se tu quiser adicionar, vai ser um prazer, tá? De vez em quando a gente dá umas dicas lá. No mais, com certeza deu certo, tá? Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, querendo Deus.